A ligação entrou às 23h47 de uma sexta-feira. O número privado piscou na tela do meu celular 3 vezes antes de eu atender. Do outro lado, a voz do Dr. Henrique Castelo Branco, o homem que tinha me humilhado na frente de toda a diretoria 6 meses atrás, estava irreconhecível, trêmula, desesperada. Fernanda, por favor, eu sei que não tenho o direito de ligar, mas precisamos conversar. É sobre os contratos. Você é a única pessoa que entende o sistema. Ei, eu deixei o silêncio pesar por 5 segundos eternos. Podia ouvir sua respiração acelerada. O pânico era palpável, quase delicioso. Ele continuou, e agora Seychelles, a voz rachava. A auditoria da matriz americana começa segunda-feira. Se você não voltar, se você não me ajudar, eu vou perder tudo. A empresa inteira vai desmoronar. Apoiei o celular no ouvido e sorri sozinha no escuro do meu apartamento. 6 meses de planejamento meticuloso. 6 meses de raiva transformada em estratégia pura. O peão tinha chegado ao final do tabuleiro. E agora, o rei estava acuado, sem saída, implorando pela própria peça que ele tinha descartado como lixo. Vou pensar no seu caso, doutor. Respondi com uma calma cirúrgica e desliguei. Mas para entender a satisfação daquele momento e a jogada de mestre que me colocou ali, você precisa saber como tudo começou. Meu nome é Fernanda Almeida Rocha, tenho 34 anos e eu era a gerente de compliance contratual da Castelo Branco Associados, uma consultoria jurídica empresarial de médio porte em São Paulo. Quando falo era, não estou exagerando. Eu literalmente construí aquele departamento do zero. Entrei na empresa 7 anos atrás como analista júnior, recém-formada, cheia de energia e aquela ingenuidade de quem ainda acredita que competência e dedicação são suficientes para crescer. O Dr. Henrique Castelo Branco, sócio fundador e CEO, me contratou pessoalmente. Na época, ele parecia um mentor dos sonhos, carismático, visionário, sempre falando sobre construir algo grande juntos e valorizar talentos internos. Nos primeiros 3 anos, eu me matei de trabalhar. Plantões, finais de semana sacrificados, relacionamentos que morreram porque eu priorizava a empresa. E funcionou. Fui promovida 2 vezes. Criei um sistema proprietário de gestão de contratos que reduziu em 40% os riscos jurídicos da empresa. Esse sistema, que eu batizei carinhosamente de Sigma, Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento de Acordos, se tornou o coração operacional da Castelo Branco. Aqui está o detalhe crucial, a peça que Henrique subestimou completamente. O Sigma não era apenas um software. Era uma arquitetura complexa que eu tinha desenvolvido integrando 5 plataformas diferentes, com protocolos de segurança personalizados, automações que eu mesma programei. Sim, aprendi Python e SQL nas madrugadas. E, a cereja do bolo, um sistema de senhas escalonadas que exigia autenticação tripla para qualquer modificação estrutural. Eu era a única pessoa na empresa que entendia o Sigma por completo. A documentação técnica existia, claro. Eu não sou irresponsável. Mas estava fragmentada em 6 manuais diferentes, escritos em linguagem técnica densa, e mesmo assim faltavam as pontes, aqueles conhecimentos tácitos que só quem construiu o sistema conhece. Henrique sabia disso. Todos sabiam disso. Eu era considerada indispensável, até que a ambição do Dr. Castelo Branco cresceu mais rápido que sua ética. Há 1 ano e meio, ele fechou uma parceria estratégica com um fundo de investimento americano. O plano era agressivo: expandir para 4 novas filiais no Brasil, contratar 50 advogados em 18 meses, triplicar o faturamento. Lindo no papel. O problema? Para conseguir o investimento, Henrique tinha feito promessas que ele não podia cumprir sozinho. E uma dessas promessas envolvia trazer um diretor de operações de fora, alguém do mercado americano com visão internacional. Entra em cena Rodrigo Tavares, 29 anos, MBA em Stanford, currículo impecável, sorrisinho de quem nunca levou um não na vida. Rodrigo foi contratado com um salário 60% maior que o meu para ser meu superior direto. Meu departamento, que eu tinha construído tijolo por tijolo, agora respondia a ele. Nos primeiros 3 meses, tentei ser profissional. Expliquei o Sigma, apresentei relatórios, fui paciente com suas perguntas básicas. Mas Rodrigo não estava interessado em aprender. Ele estava interessado em performar. Em reuniões com clientes, ele apresentava meu trabalho como se fosse dele. Levava crédito por otimizações que eu tinha implementado. E pior, começou a plantar a ideia de que o sistema era
excessivamente complexo e que qualquer analista mediano poderia gerenciar com um treinamento adequado. Henrique comprou a narrativa. Ou fingiu comprar, porque vinha a parte suja. A bomba explodiu em uma terça-feira de março, durante a reunião trimestral de resultados. Eu estava apresentando os números do meu departamento. 98,7% de conformidade contratual, 0 processos jurídicos por falhas operacionais, economia de 2,3 milhões em riscos evitados. Números sólidos e refutáveis. Quando terminei, Henrique não aplaudiu, não agradeceu. Ele trocou um olhar com Rodrigo, aquele tipo de olhar que você sabe que foi ensaiado, e soltou a bomba. Fernanda, seus números são ótimos como sempre, mas precisamos falar sobre sustentabilidade operacional. A diretoria e eu chegamos à conclusão de que a empresa não pode depender de uma única pessoa para uma função tão crítica. É um risco estratégico inaceitável. Meu estômago gelou, mas mantive a cara de paisagem. Entendo a preocupação, Dr. Castelo Branco. Posso estruturar um programa de treinamento para formar uma equipe redundante. Vai levar uns 6 meses, mas é factível. Rodrigo se inclinou na mesa com aquele sorriso corporativo falso. Na verdade, Fernanda, já tomamos uma decisão diferente. Contratamos a consultoria Tech Law Solutions para fazer uma auditoria completa do Sigma e desenvolver uma documentação padronizada. Eles vão assumir a gestão do sistema nos próximos 3 meses, período em que você vai fazer a transição completa. Transição. A palavra código para você vai treinar seu substituto e depois vai embora. Respirei fundo. E depois da transição? Henrique nem teve a decência de olhar nos meus olhos. Vamos reavaliar sua posição. Talvez uma realocação para outro departamento. Ou um pacote de desligamento generoso, caso você prefira explorar novas oportunidades. Generoso. Ele chamou de generoso. Só para eu entender, falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vocês vão terceirizar o sistema que eu criei, me forçar a treinar pessoas que vão me substituir e depois me oferecer um pacote generoso para eu sair pela porta dos fundos? Rodrigo revirou os olhos, literalmente. Fernanda, não precisa ser dramática, é uma decisão de negócios, nada pessoal. Nada pessoal, 7 anos da minha vida, madrugadas, sacrifícios, e era nada pessoal. A reunião terminou 5 minutos depois. Saí da sala de conferências com as mãos tremendo de raiva, mas o rosto impassível. No corredor, cruzei com Beatriz Mendes, minha analista mais próxima, que tinha olhos vermelhos. Ela me puxou para a copa. Fê, eu não devia te contar, mas ouvi o Rodrigo no telefone ontem. Ele estava fechando o contrato da Tech Law. E disse uma coisa tipo, assim que ela passar todo o conhecimento, a gente dispensa e economiza 180 mil por ano em salário. Eu sinto muito. Foi naquele momento, tomando um café requentado às 16h30 de uma terça-feira de merda, que a raiva virou clareza. Eles não queriam otimizar, eles queriam me roubar. Pegar meu conhecimento, minha criação e me jogar fora como um limão espremido. Rodrigo e Henrique tinham acabado de cometer o erro clássico de todo executivo arrogante. Eles subestimaram a peça que estavam tentando tirar do tabuleiro. Sabe aquela sensação de quando você percebe que está sendo sabotado por quem deveria te valorizar? É uma mistura de raiva, tristeza e impotência que corrói por dentro. Se você já passou por algo parecido, se já foi descartado, subestimado ou traído no trabalho, eu te convido de coração a se inscrever aqui no canal. Esse é o nosso espaço seguro para compartilhar essas histórias. E, por favor, deixe um comentário me dizendo: como você reagiria no meu lugar? Quero muito saber o que você está sentindo até agora, porque o que vem a seguir, bom, foi a virada de jogo mais calculada da minha vida. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei até às 4h da manhã deitada no escuro, o cérebro funcionando em overdrive. A raiva inicial tinha dado lugar a algo mais produtivo, análise estratégica pura. Eu tinha 3 opções. Opção A: aceitar o pacote de desligamento, sair com a cabeça erguida e deixar que eles se virassem sozinhos. Digna, mas insatisfatória. Eles ainda ficariam com o meu sistema, e eu com uma sensação de derrota. Opção B: sabotar o Sigma antes de sair. Deletar documentações, criar bugs indetectáveis. Tentador, mas ilegal e destrutivo. Não sou criminosa, e não ia manchar minha reputação por vingança barata. Opção C: usar as próprias regras do jogo contra eles.
Fazer uma jogada tão perfeitamente legal, tão irrefutavelmente estratégica, que eles implorariam pelo meu retorno, e quando implorassem, eu ditaria todos os termos. Escolhi a opção C, porque vinganças explosivas são satisfatórias por 5 minutos. Mas vinganças estratégicas, essas duram para sempre. Na sexta-feira seguinte, pedi uma reunião com o RH. Fui recebida pela doutora Cláudia Fonseca, diretora de Recursos Humanos, uma mulher competente que sempre tinha me respeitado. Coloquei as cartas na mesa. Cláudia, eu entendo a decisão da diretoria. Não concordo, mas entendo. Vou cooperar com a transição de forma profissional, mas preciso de 3 coisas formalizadas em contrato antes de começar. Primeiro, quero o pacote de desligamento definido agora, por escrito, com valores claros. Segundo, quero que fique documentado que vou receber os créditos intelectuais pelo desenvolvimento do Sigma, caso a empresa comercialize ou licencie o sistema no futuro. Terceiro, quero uma cláusula de consultoria emergencial. Se após minha saída houver qualquer problema crítico com o sistema que a TechLaw não consiga resolver, eu posso ser chamada como consultora externa, com honorários de mercado. Cláudia piscou, surpresa com minha racionalidade. Fernanda, isso é muito profissional da sua parte. Vou levar para o Dr. Castelo Branco. Henrique assinou tudo em 48 horas. Por quê? Porque para ele, aquelas eram concessões baratas. Ele realmente acreditava que a TechLaw daria conta, que o Sigma era apenas um sisteminha complexo que qualquer equipe técnica decente dominaria em 3 meses. Pobre idiota. A partir daquele dia, eu me tornei a funcionária modelo da transição. Cheguei cedo, saí tarde, respondi todas as perguntas da equipe da TechLaw com paciência zen. Passei 3 meses treinando 4 consultores em tempo integral. Entreguei os 6 manuais de documentação. Dei acesso a planilhas, fluxogramas, diagramas. Mas, e aqui está o checkmate, eu não entreguei 3 coisas. 1. As senhas mestras de camada. 3. O Sigma tinha 3 camadas de segurança. As 2 primeiras eram protocolos padrão. A terceira era uma autenticação que eu tinha programado manualmente com senhas que mudavam mensalmente segundo um algoritmo que estava apenas na minha cabeça. A documentação mencionava a existência dessa camada, mas não explicava como acessá-la. Tecnicamente não era omissão, era conhecimento tácito avançado. 2. Os protocolos de integração crítica. O Sigma conversava com 5 sistemas externos: contabilidade, jurídico, CRM, ERP, banco de dados. As integrações funcionavam automaticamente, mas qualquer atualização de software externo exigia reconfiguração manual das pontes. Eu tinha feito essas reconfigurações 47 vezes nos últimos 3 anos. A documentação descrevia o processo teórico, mas não os atalhos práticos que tornavam o trabalho factível. Sem esses atalhos, qualquer atualização levaria semanas em vez de horas. 3. O mapa de dependências ocultas. Ao longo de 7 anos, eu tinha criado dezenas de automações personalizadas, scripts que rodavam em background, limpando dados, corrigindo erros, enviando alertas. Nenhuma era essencial para o funcionamento básico do sistema, mas todas eram críticas para a eficiência operacional. E muitas dessas automações dependiam umas das outras de formas não lineares. Eu tinha um mapeamento mental completo dessas dependências. A documentação listava as automações individualmente, mas não explicava como elas interagiam. Era como ter o manual de todas as peças de um relógio suíço, mas não entender como a engrenagem funciona. No meu último dia de trabalho, 15 de junho, recebi um e-mail frio de Henrique. Fernanda, agradecemos sua contribuição para a Castelo Branco Associados. Desejamos sucesso em seus futuros empreendimentos. 13 palavras. 7 anos resumidos em 13 palavras. Apaguei meu acesso ao sistema, entreguei o crachá e saí. Fui para casa, abri uma garrafa de vinho e comecei a contagem regressiva, porque eu sabia exatamente o que ia acontecer. A primeira rachadura apareceu 3 semanas depois. Beatriz, que continuava na empresa, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Fê, o sistema tá estranho, tá demorando para abrir alguns relatórios. O pessoal da TechLaw tá dizendo que é comportamento esperado durante a estabilização. Isso é normal? Não, não era normal.
Era o primeiro sinal de que as automações de limpeza de cache estavam falhando. Mas eu só respondi: talvez seja instabilidade temporária. Eles vão resolver. Semana 5. Beatriz de novo. O sistema travou por 40 minutos hoje. O Rodrigo tá surtando. Ligaram para a TechLaw e eles disseram que precisa atualizar a integração com o ERP, mas ninguém sabe como. Você poderia dar uma dica? Bia, eu não trabalho mais aí e francamente não me pagam para isso. Eles têm a documentação completa. Semana 7. A verdadeira crise começou. A matriz americana do fundo de investimento agendou uma auditoria de conformidade, procedimento padrão para validar a saúde operacional da empresa antes de liberar a segunda rodada de investimentos, 15 milhões de dólares. A auditoria exigia a extração de relatórios históricos completos de todos os contratos ativos dos últimos 5 anos, com análise de riscos automatizada. Era exatamente o tipo de tarefa que o Sigma tinha sido projetado para fazer em 3 horas. Só que agora, sem as reconfigurações corretas, sem as senhas da camada 3, sem os scripts de otimização, aquela extração estava levando 11 dias e os dados saíam fragmentados, cheios de erros, inutilizáveis para a auditoria. Foi aí que o Dr. Henrique Castelo Branco entrou em pânico. Ele ligou primeiro para a TechLaw. Eles escalaram a equipe inteira, 8 consultores trabalhando 16 horas por dia durante uma semana. Nada. O sistema funcionava tecnicamente, mas não conseguiam fazê-lo performar como antes. Era como ter um carro de Fórmula 1 e só conseguir andar em primeira marcha. Henrique então fez o que homens arrogantes sempre fazem quando perdem o controle. Começou a procurar culpados. Gritou com Rodrigo em plena sala de reunião. Beatriz me contou que dava para ouvir no andar inteiro. Ameaçou processar a TechLaw por incompetência. Até que alguém, provavelmente Cláudia do RH, teve que pronunciar o óbvio. Doutor, a única pessoa que pode resolver isso é a Fernanda. A auditoria estava marcada para segunda-feira, 11 de setembro. Henrique me ligou na sexta à noite, 23h47, e praticamente implorou. Eu esperei até sábado, ao meio-dia, para retornar. Quando ele atendeu, estava visivelmente desesperado. Fernanda, eu sei que cometi erros, mas a empresa inteira está em risco. Se essa auditoria falhar, perdemos o investimento. 50 pessoas vão ficar desempregadas. Eu imploro, nome seu preço. Inclinei-me para trás na cadeira do meu home office e sorri. Checkmate. Está bem, Dr. Castelo Branco, vou ajudar. Mas não como funcionária, como consultora externa. E tenho 4 condições inegociáveis. Primeiro, honorários de consultoria emergencial, 35 mil TRS pela resolução do problema, pagos antes de eu começar. Segundo, reintegração imediata ao quadro de funcionários como diretora de compliance contratual, com aumento de 40% sobre meu salário anterior, contrato de 5 anos com cláusula antidemissão sem justa causa. Terceiro, Rodrigo Tavares deixa de ser meu superior, respondo diretamente a você. Quarto, reconhecimento formal e público de que o Sigma é propriedade intelectual minha, com participação de 2% em qualquer receita futura gerada por licenciamento do sistema. Silêncio do outro lado. 10 segundos que pareceram uma eternidade. Aceito. Todas as condições. Quando você pode começar? Segunda-feira, 8h. Prepare o contrato e o TED dos honorários para eu revisar amanhã. Desliguei e pela primeira vez em 3 meses dormi como uma pedra. Eu sei que essa história pode parecer até cinematográfica demais para ser real, mas é exatamente isso que acontece quando você transforma a raiva em estratégia. Se essa virada te deu aquela sensação gostosa de justiça sendo feita, eu te peço de coração, inscreva-se no canal para não perder nenhuma outra história assim. E mais importante, use os comentários como seu espaço seguro. Você já passou por uma situação de injustiça no trabalho? Já teve que provar seu valor da forma mais difícil? Conta aqui embaixo, sugere temas, compartilhe as suas experiências. Essa comunidade só existe por causa de vocês e eu leio cada comentário. Vamos criar juntos essa corrente de apoio e, quem sabe, inspirar outras pessoas a não aceitarem serem pisadas. Bora lá! Segunda-feira, 7h45. Entrei no escritório da Castelo Branco, associados pela porta da frente com a cabeça erguida e um contrato de 18 páginas assinado na bolsa. O silêncio foi constrangedor. Metade do escritório me olhava com admiração. A outra metade, especialmente os puxa-sacos de Rodrigo, fingia estar ocupada demais para perceber minha presença.
Fui direto para a sala de servidores. Loguei no Sigma com minhas credenciais antigas, que, surpresa, surpresa, ninguém tinha pensado em desativar completamente. Erro amador. Em 4 horas e 23 minutos, reconfigurei todas as integrações críticas, reativei as automações de otimização e executei a extração completa dos relatórios de auditoria. Quando os auditores americanos chegaram às 14 horas, os dados estavam lá, completos, organizados, impecáveis. A auditoria, que deveria durar 3 dias, foi concluída em 1 dia e meio. Resultado? A aprovação com louvor. Os 15 milhões de dólares foram liberados. A Castelo Branco. Associados estava salva. Henrique me chamou em sua sala no final do dia. Pela primeira vez em 7 anos, ele parecia pequeno, humilde, derrotado. Fernanda, eu não sei o que dizer. Você salvou a empresa. Eu fui um idiota. Sim, foi. Respondi sem rodeios. Mas eu aceito seu pedido de desculpas. Agora, vamos deixar algo muito claro. Eu voltei porque esse sistema é meu filho. Eu não ia deixar que a incompetência de vocês destruísse 7 anos do meu trabalho. Mas voltei nos meus termos. E se algum dia você esquecer disso, eu saio de novo. E da próxima vez não volto. Nem por todo o dinheiro do mundo. Ele assentiu pálido. Entendido. Quanto a Rodrigo... Bem, ele pediu demissão 2 semanas depois para explorar novas oportunidades no mercado. Tradução. Henrique deu a ele a escolha entre sair por conta própria ou ser demitido por incompetência gerencial. A Teclaw também teve o contrato rescindido, depois de receber uma notificação formal da Castelo Branco, exigindo reembolso parcial pelos serviços inadequados prestados. Hoje, 1 ano e meio depois, estou consolidada como diretora de compliance contratual. Minha equipe cresceu para 8 pessoas, que eu mesma escolhi e treinei. Implementei um programa de redundância de conhecimento real, não aquele teatro corporativo que Rodrigo tinha proposto. Agora, se eu sair de férias ou ficar doente, a operação continua sem sustos, porque liderança de verdade não é centralizar poder, é distribuir conhecimento. Ah, e sobre aquela cláusula de participação no licenciamento do Sigma, no mês passado fechamos o primeiro contrato de licenciamento com uma empresa de médio porte. Minha parte, R$ 43 mil no primeiro ano, com potencial de crescimento. Nada mal para uma funcionária dispensável, não é? Mas sabe qual foi a melhor parte de toda essa história? Não foi o dinheiro, não foi a promoção. Foi o e-mail que recebi de Beatriz 3 meses depois do meu retorno. Ela tinha acabado de ser promovida a coordenadora e escreveu: Fê, antes de você sair, eu achava que aceitar a humilhação era o preço de manter o emprego. Depois de ver o que você fez, percebi que existe diferença entre ser profissional e ser capacho. Obrigada por me ensinar isso. Foi esse e-mail que me fez perceber que a vingança tinha sido muito maior do que eu mesma planejei. Não era só sobre me vingar do Henrique ou do Rodrigo. Era sobre provar para mim mesma e para cada pessoa naquele escritório que competência não é negociável, que lealdade tem que ser recíproca e que ninguém é obrigado a aceitar ser descartado como lixo. A moral da história? No xadrez corporativo, o erro mais comum dos reis arrogantes é esquecer que o peão pode se transformar em rainha. E quando isso acontece, o jogo vira de forma tão brutal que eles nem percebem o que os atingiu. Henrique aprendeu. Rodrigo aprendeu. E qualquer pessoa que pense em me subestimar de novo... Bom, essa história está aqui como lembrete permanente. Mexer com quem está quieto é burrice. Mas mexer com quem está quieto e sabe jogar xadrez estratégico? Isso é suicídio profissional. No final das contas, eles não me fizeram um favor ao me demitir. Eles me deram a oportunidade de provar, de forma incontestável, o meu valor de mercado. E eu cobrei cada centavo.